Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da EAN 2022, é a questão número 31. A questão diz assim: um parafuso de alumínio de massa 10 gramas a uma temperatura de 60 graus Celsius que se desprendeu de um motor de uma embarcação é imerso em um recipiente contendo 48 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius, considerando somente as trocas de calor entre a água e o alumínio, trocas de calor. Determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema formado pela água e pelo metal e assinale a opção correta. Bom, pessoal, primeiramente vamos colocar os dados dessa questão para a gente poder analisar os conceitos que nós vamos utilizar. Então, eu tenho um parafuso, A massa do parafuso, que é constituído de alumínio, é igual a 10 gramas. Nós temos a temperatura inicial do alumínio, 60 graus Celsius. Então, ele desprendeu desse motor, E foi imerso, Esse parafuso foi imerso em um recipiente contendo 48 gramas de água, ou seja, a massa de água igual a 48 gramas. Só que essa água estava inicialmente a 10 graus Celsius. Considerando somente as trocas de calor entre a água e o alumínio, então vou desenhar aqui rapidamente como ficaria mais ou menos a situação. Esse aqui é o recipiente, aqui está a água, tá? Aí o parafuso de alumínio, de massa 10 gramas, A temperatura inicial de 60 graus, vai ser imerso aqui nessa água e eles vão sofrer trocas de calor. Esse alumínio, pessoal, repare que o parafuso está mais quente do que a água. Ele está a 60 graus Celsius e a água está a 10 graus Celsius. Então ele quer saber, após essa troca de calor, qual vai ser a temperatura final de equilíbrio do parafuso e da água, que no caso vai ser a mesma, tá? Então, eu vou revisar rapidamente com vocês aqui, pessoal. Esses aqui são 2 prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões, tá bom? Então, olha só, pessoal. Aqui vai ter uma troca de calor entre o parafuso e a água. Então, essa troca de calor, que vai gerar uma variação de temperatura, vai ser a quantidade de calor sensível, no caso do parafuso e da água, tá? Então a gente vai ter o sensível do parafuso, que vai ser a massa do parafuso, vezes o calor específico do parafuso, vezes a variação de temperatura. O que é variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A inicial nós temos os 2 corpos, a final é a final de equilíbrio. Porque quando há trocas de calor e equilíbrio térmico, pessoal, tá vendo? Sempre o corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio. E no final do processo, eles vão ficar a mesma temperatura final, que nós chamamos de temperatura de equilíbrio, tá? Então a gente vai usar esse conceito aqui, pessoal, que é a somatório da quantidade de calor cedido e recebido tem que ser igual a 0. Então eu vou pegar quem cede mais quem recebe e isso tem que ser igual a 0. Sendo que essa quantidade de calor aqui vai ser sensível, porque não há mudanças de fase. Se tivesse mudança de fase, envolveria também o calor latente, tá bom? Então, olha só, vamos utilizar esse conceito, o somatório das quantidades de calor envolvidas no processo cedido e recebido tem que ser igual a 0, tá? Então, o que eu vou ter? Quantidade de calor sensível da água mais a quantidade de calor sensível do alumínio vai ter que ser igual a 0, porque um cede e o outro recebe, tá? Quem vai ceder, alumínio vai estar cedendo calor, porque ele é mais quente, para a água, que é mais fria, tá? Não precisa colocar cedido e recebido aqui exatamente não, tá? Pode botar só assim, já é suficiente. Agora vamos abrir a equação. Quantidade de calor sensível, nós vimos lá que é Q igual a MC delta teta, meus alunos chamam de que macete, Então, MC delta teta da água mais MC
Δθ do alumínio tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Massa da água. Massa da água, 48 gramas. C da água. C da água, ele dá aqui pra gente, ó, calor específico da água e calor específico do alumínio. 1. Pessoal, olha só. Reparem o seguinte. O calor específico está em gramas, tá? Então a gente vai usar massa em gramas, ok? A temperatura está em graus Celsius, então nós vamos usar em graus Celsius, tá, ok? A energia está em caloria. Então tem que ficar atento na unidade do calor específico para você saber quais unidades utilizar aqui na quantidade de calor, tá bom? Então 48 vezes 1 vezes. O que é variação de temperatura? Variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final que nós estamos buscando é a temperatura de equilíbrio. Então vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do elemento. Então vamos lá. Temperatura final de equilíbrio eu não sei, é o que eu estou buscando, é o comando da questão. Menos a temperatura inicial da água, 10 graus Celsius. Pode botar só assim, tá? Mais a massa do alumínio, 10. O C do alumínio, ele me dá aqui 0,2. Variação de temperatura, temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial, 60. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Então, 48 vezes 1, 48. Isso aqui dá 48. 48 vezes θe, 48 θe. 48 vezes 10, pessoal, aqui ó, chuveirinho, tá? Distributiva, cuidado. Menos 480. Mais 10 vezes 0,2 vai dar 2. Chuveirinho. 2 vezes θe e 2 vezes 60. 2 θe menos 2 vezes 60 vai dar 120. Ok? Então, 48 θe mais 2 θe vai dar 50 θe. A gente sempre interage, pessoal, número com número, incógnitas com incógnitas iguais, tá? Menos 480 menos 120, a gente soma e repete o sinal. Menos 600 igual a zero. Tá? Menos só vai lá para o outro lado, positivo. 50 θe igual a 600. θe igual a 600 sobre 50. Corta um zero, 60 sobre 5. θe igual a 12 graus Celsius. Resposta letra A. Vou marcar aqui. E aí, pessoal, o que acharam dessa questão? Questão clássica de calorimetria, tá, pessoal? Trocas de calor caem com muita frequência, vocês não podem deixar de estudar, tá bom? Então é só fazer o passo a passo aqui, ver as quantidades de calores envolvidas, de quantos corpos está se tratando o problema, somar essas quantidades de calor, igualar a zero e encontrar a temperatura de equilíbrio. Questão clássica. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.